Oi, nono ano, tudo bom, pessoal? Vamos lá, mais uma aula. Hoje, pessoal, eu vou começar a parte de correção, né, do capítulo 1, fala sobre conto. Eu pedi para que vocês lessem a página 4, né, semana passada, que vocês lessem a página 4, lessem o texto e fossem respondendo as questões. Bom, eu vou retomar com vocês um pouquinho da leitura, até porque são conceitos muito importantes e coisas que nós temos que ter em mente, né, para dar sequência aos estudos. Vou ler essa introdução com vocês e comentando alguns pontos, os pontos mais importantes. E aqui nós vamos ver nessa introdução, né, apesar do capítulo ser sobre conto, nós vamos retomar um pouquinho do conceito de crônica, né, e entender o que o conto e a crônica têm em comum, quais seriam as diferenças entre esses dois gêneros textuais, combinado? Então vamos lá. Conto e crônica são gêneros narrativos muito presentes na literatura brasileira. A crônica, como a conhecemos hoje, começou a ser difundida no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Publicada inicialmente em jornal, ganhou como característica o texto curto e como tema os fatos da realidade. Olha que ponto importante, né, pessoal, para a gente falar sobre a crônica. Ganhou como característica o texto curto e como tema os fatos da realidade. Então, ela surgiu no jornal. E quando se fala em crônica, esses são os dois pontos que primeiro tem que vir à nossa mente. É um texto curto e traz sempre como assunto, como tema, fatos da realidade. Com o tempo, desenvolveram-se vários tipos de crônica, como a de costumes, a política, a esportiva, entre outras. Muitas dessas histórias, por sua linguagem e seus recursos expressivos, deixaram de ser vistas como um gênero exclusivamente jornalístico e passaram a ser reconhecidas por seu valor literário, sendo reunidas em livro. No início, a crônica não era muito encarada como um gênero literário, mas com o passar do tempo, como nós vimos aqui, principalmente pelos recursos que ela utiliza de linguagem, ela passou a ser considerada um gênero literário, tem um valor hoje muito grande, é bastante difundida, existem muitos livros, ainda hoje presente nos jornais, grandes jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, entre outros, é claro, tem a seção destinada à crônica, tudo bem? Revistas também, nós encontramos muito crônicas em revistas e sempre trazendo fatos do cotidiano. Na crônica, valorizam-se em geral as situações corriqueiras do cotidiano. Olha o que eu acabei de dizer para vocês. Situações corriqueiras, coisas banais do nosso dia a dia, que ninguém daria importância, podem se tornar assuntos, tema para se escrever uma crônica, em vez de fatos que causam impacto. Olha só. Com base em um fato comum, o cronista escreve seu texto, às vezes com humor, às vezes tecendo críticas, às vezes com poesia e sensibilidade. Hoje, a crônica circula em diferentes veículos de comunicação, como revista, rádio e TV, além do jornal. Tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho ele vai entrar agora falando um pouco sobre o conto. O conto também é um gênero do narrar ficcional. E como a crônica pode ser de curta duração, além de apresentar os elementos da narrativa. Então, o conto também é um gênero do narrar ficcional e como a crônica pode ser de curta duração, além de apresentar os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Personagem, enredo ou ação, onde são os acontecimentos, a sequência de acontecimentos dentro da história, tempo, espaço e narrador.
Os temas tratados no contos não se restringem aos fatos do cotidiano, como costuma ocorrer na crônica. Então, aqui já vem uma diferença, né? Eles não se restringem aos fatos do cotidiano. O conto trabalha também outros assuntos, outros temas, não só aqueles do nosso dia a dia. As semelhanças entre os dois gêneros, o conto e a crônica, geraram textos em que a distinção entre um e outro às vezes é difícil de ser percebida. Então, olha, prestem atenção nisso, né? Como eles têm semelhanças, são curtos, né? Apresentam os elementos da narrativa, às vezes é difícil ver a diferença. Tem textos que nós olhamos e é difícil identificar, falar, olha, isso aqui é uma crônica ou é um conto, né? Vamos agora conhecer um exemplo da mistura de conto e crônica. Nós vamos ver então nesse texto da metonímia, que tem esse título, né, Metonímia ou a Vingança do Enganado, que é um texto que mistura o conto e a crônica. Mas para isso você terá de desvendar um mistério, saber o que é uma metonímia e o que ela tem a ver com a história narrada. Bom, pessoal, metonímia, vocês já sabem o que é. Nós já estudamos a metonímia, aliás, desde o ano passado. Esse ano nós começamos o ano com essa matéria também. Então, eu vou dar um exemplo aqui que muita gente vai se lembrar. Lembra do exemplo, comi um prato de sopa, tomei um prato de sopa? Então, nós temos aí a metonímia, porque se nós levarmos para o sentido literal, eu teria que pensar assim, nossa, a pessoa comeu o prato, ela comendo o recipiente ali, o prato mesmo, né, mastigando os cacos. E não, quando se fala eu comi um prato de comida, comi um prato de sopa, o que se comeu foi o conteúdo que estava dentro do prato, e não o continente. Então, o prato, o recipiente, ele é visto como continente. E o que é que se come? O conteúdo, o que vai dentro dele. Lembra, haviam outros exemplos de metonímia. Adoro ler Machado de Assis. Eu não vou ler a pessoa, eu vou ler os livros, a obra de Machado de Assis. Né? Tomei uma taça de vinho. Não, eu tomei o vinho, não engoli a taça. Então, isso são exemplos de metonímia. Nós temos que relembrar, né, esse conceito para conseguir entender no momento do texto por que ele tem esse título, metonímia ou a vingança do enganado. Né? Nós vamos ter que desvendar isso. Por que desse nome, desse termo utilizado no título? O texto proposto a você neste capítulo foi publicado originalmente em 1955, em 3 capítulos, em uma revista semanal de variedades chamada O Cruzeiro. Aqui também está dividido em 3 partes. Então, vamos ler a história e perceber como a cronista contista, que é a Raquel de Queiroz, construiu sua narrativa. Então, vamos lá, pessoal. Vou ler aqui com vocês, porque eu acredito que muitos tenham se dado bem e outros talvez tenham pensado assim, não compreendi. Principalmente esse começo, essa primeira página, a página 5 aqui, eu não entendi o que quer dizer. Então, vou ir lendo, dando pausas e fazendo comentários com vocês. Então, nós temos o título, Metonímia ou a Vingança do Enganado. Um drama em 3 quadros, né? E vamos hoje trabalhar só com o quadro 1, combinado? O texto começou, metonímia. A palavra me ficou na memória desde o ano de 1930, quando publiquei o meu livro de estreia, aquele romance de seca chamado O 15. Um crítico, examinando a obrinha, censurava-me porque em certo trecho da história eu falava que o galã saíra a andar com o peito entreaberto na blusa. Que disparate é esse? Indagava o sensato homem. Deve-se dizer
blusa entreaberta no peito. Aceitei a correção com humildade e acanhamento, mas aí o meu ilustre professor de latim, Dr. Matos Peixoto, acudiu em meu consolo, que estava direito como eu escrevera, que na minha frase eu utilizara uma figura de retórica. A retórica, né, a arte do bem dizer. Então, o professor falou, né, na minha frase eu utilizar uma figura de retórica, a chamada metonímia. Tropo que consiste em trasladar, vocês viram que é um tropo? Emprego figurado de uma palavra. Então, é um emprego figurado de uma palavra que consiste em trasladar, em mudar, né, em transferir a palavra do seu sentido natural da causa para o efeito, ou do continente para o conteúdo. E citava o exemplo clássico, taça espumante. Continente pelo conteúdo, pois não é a taça que espuma, e sim o vinho. Assim sendo, peito entreaberto estava certo, era um simples emprego de metonímia. E juntos, numa nota de jornal, meu mestre e eu silenciamos o crítico. Não sei se o Zoilo aprendeu a lição, né? Se o crítico, olha, Zoilo, se o Zoilo aprendeu a lição. Eu fui que a não esqueci mais. Volta e meia lá aplico a metonímia. Acho mesmo que ela é a minha única ligação com a velha retórica. Opa, deixa eu fechar o recadinho. Faz pouco tempo, por exemplo, dei com uma ocorrência de metonímia prática. Certa senhora, nossa conhecida há anos, hospedada numa pensão, saiu de repente da casa e passou a ser inimiga mortal da senhoria. Indagada da gente por que aquela inimizade repentina, quando todos sabíamos que a dona da pensão era boa alma, lhe dava injeções, lhe emprestava a bolsa de água e a acudia nos seus acessos cardíacos, a ofendida explicou. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma pausa. Primeiro que eu li esse último parágrafo aqui que eu li, eu deveria ter parado antes dele, né? Depois que eu vou voltar. Eu quero falar com vocês sobre esse primeiro parágrafo, um parágrafo extenso, né? E espero que vocês tenham entendido. Então, a Raquel de Queiroz começou o texto falando metonímia. A palavra me ficou na memória desde o ano de 1930. Bom, então ela conta o que aconteceu com ela nesse ano, quando ela publicou um livro que se chamava O 15. E aí vem um crítico, né? Sempre os críticos, a função deles é criticar, ou para o lado positivo, fazendo elogios, ou encontrando defeitos, né, e fazendo comentários sobre isso. Então, esse crítico que leu o 15, né, até ele classificou como obrinha, olha que como ele menosprezou, né? Examinando a obrinha, censurava-me porque em certo trecho da história, né, ela escreveu. Então, o crítico censurou a Raquel de Queiroz porque no momento da história ela escreveu que o galã saíra a andar com o peito entreaberto na blusa. E aí ele falou, que disparate é esse? Que é isso? Onde já se viu escrever com o peito entreaberto na blusa? Não é o peito que fica aberto. O que se abre, ele quis dizer, é a blusa que fica aberta no peito, né? A camisa abre um pouco os botões, ela se abre, e não o peito. Então ele falou, que disparate é esse escrever isso num livro? Ela, né, não quis confusão, aceitou a correção com humildade e acanhamento, só que aí um professor dela de latim, o Dr. Matos Peixoto, interferiu e foi lá consolar ela e falar, olha, não tem nada de errado no que você escreveu. Da sua frase, você usou uma figura de retórica, ou seja, você usou uma figura de linguagem, né? Isso é muito proveitoso e faz todo sentido dentro da história. Então, não se acanhe, você usou uma figura de linguagem, a chamada metonímia, né? E aí ele explicou, travessão, o que está dentro da travessão é a explicação. O que seria a metonímia? Então, é o tropo, é o emprego figurado de uma palavra
que consiste em mudar a palavra do seu sentido natural da causa para o efeito, ou do continente para o conteúdo, como eu expliquei, né, ali na página anterior. Comi um prato de comida, é mudar o efeito do continente para o conteúdo. Eu como o conteúdo, não o continente que é o prato, né? Mas isso está no nosso dia a dia e isso é uma figura de linguagem, porque se a gente levar no sentido real da palavra, no sentido literal, é algo totalmente absurdo. Só que a gente, se levar para o sentido figurado, não tem nada demais. E ele usou o exemplo de taça espumante. A taça, o recipiente, não vai ficar espumando. O que espuma? O vinho, né? Pode ser champanhe. Então, ele explicou para ela. Depois de toda essa explicação, tanto o professor, o Matos, quanto ela, numa nota de jornal, silenciamos o crítico. Quer dizer, escreveram uma notinha no jornal falando, olha, explicando isso aí que você ficou criticando, se você não conhece, é uma figura de retórica, uma figura de linguagem muito utilizada por grandes escritores. Eles devem ter feito algo do tipo, porque para o crítico ter falado o que falou, ter criticado, é porque ele não tinha conhecimento do que é uma metonímia, de que não há nada de errado em se escrever a frase dessa forma. Tá bom? Então, aí no fim conclui. Não sei se o zoilo, quer dizer o crítico, não sei se o crítico aprendeu a lição. Mas eu, né, a Raquel de Queiroz, eu fui que não esqueci mais. Volta e meia aplico a metonímia e acho que ela é a minha única ligação com a velha retórica. Quer dizer, ela ainda brincou dizendo assim, eu acho que o que eu entendo mesmo de figuras de linguagem é a metonímia, o resto eu não entendo muito não. Então, é isso, nós temos aqui nesse primeiro parágrafo a autora explicando o que aconteceu um dia com ela, né? Na publicação do livro, que o crítico lá no jornal escreveu, lá desmerecendo a obra, falando que tinha erro. Então, e não tem nada de errado em ela falar com o peito entreaberto na blusa. Foi uma figura de linguagem. Agora eu vou voltar. Olha o segundo parágrafo.